E aí, meu caro, tu tem uma grande ideia, tá aí com a expectativa de um grande negócio, um grande empreendimento, foi demitido, recebeu aquela grana e agora quer investir isso aí, quer abrir o negócio do seu sonho. Então vamos falar sobre isso um pouquinho, sobre empreendimento. Vamos nessa. Meu caro, vamos lá, vamos desde o começo. Você tá aqui a fim de ouvir aquela historinha básica? O sujeito começou com 16 anos, começou com uma simples ideia, o cara veio do nada. E aí, você vai cair nesse papo mesmo? Vamos ser sinceros, é 1 em 1 milhão para o sujeito conseguir aquele grande negócio. É muito trabalho, não é fácil. Vamos pensar passo a passo, vamos tentar entender isso aqui. Aquele sujeito que vem com aquele papo, aquele romance gigantesco que, nossa, o sujeito só depois de tantos anos, depois de tantas tentativas, erros, ele conseguiu algo. Ele conseguiu um grande empreendimento. Ah, ele teve que errar muito, mas ele teve o básico, foi proativo, foi ousado, né? Foi criativo. Bom, gente, vamos devagar. Esse aí é 1 em 1 milhão. Esse cara conseguiu bacana, mas ele já é um gênio para negócio. Ele já teve uma grande ideia e conseguiu, por uma sorte de destino ou uma jogada certa, um grande investimento. Mas a realidade do brasileiro não é essa. Isso não vai salvar o brasileiro. Vamos pensar basicamente essa ideia. Para vocês pensarem, a cada 1 de 4 brasileiros, cada 1 de 4 brasileiros vai chegar na seguinte ideia: ele não consegue receber nem um salário mínimo. Ele não consegue passar de um salário mínimo. Você acha que esse sujeito que tem que cuidar de família, casa, suas contas, vai conseguir empreender? Vai conseguir fazer um empreendimento? Não vai, meu caro. Não vai, não cai nessa ideia. Vamos pensar o seguinte agora. Quebrando esse mito do empreendedor, esse mito da figura criativa que tem todos os seus méritos. Pense um pouco. Imagina se a gente estivesse numa ilha. E nessa ilha colocasse vários empreendedores, cada um com o seu negócio, e deixa eles lá. Vamos lá, vamos imaginar essa ilha. E cada um com o seu negócio. Como é que fica a situação? Eles vão conseguir gerar um negócio ali? Eles vão conseguir realmente produzir e gerar o que é o conceito de mercado lucro? Se são todos empreendedores, cada um com seu negócio, vai viver uma lógica de escambo. Então traga isso como solução para o brasileiro. Ah, o índice de desemprego no Brasil é muito alto. Ah, as pessoas, se elas trabalharem no seu próprio negócio, investirem nisso, vão crescer. Mas se todo mundo vira empreendedor, a gente volta para uma lógica de escambo. O que acontece? Nessa ilha só vai progredir quem fizer monopólios no negócio do outro. Quem monopolizar aquele mercado do outro, e aí ele vira, querendo ou não, ou o seu empregado, ou seu fornecedor, e vai ter que gerar ainda uma lucratividade sobre os outros empreendimentos. Como fazer isso? Não tem jeito, não tem sentido, tá? Então esse negócio, ele é falho, essa ideia, tá? Nós temos no Brasil um sujeito que é autoridade em empreendimento. Quem que é esse cara? Muito simples, chama Fernando Dolabella. Aquele que escreve aquele romance O Segredo de Luísa. Romance legal, por sinal. A garota, se eu não me engano, estudante de odonto, e ela gera um grande empreendimento com goiabada cascão. Tudo por causa de uma goiabada que, se eu não me engano, a sua avó produzia. Ela teve a grande sacada, ela teve a grande ideia. Mas e para ela fazer esse investimento? E para ela conseguir recursos para isso? O livro trata de uma forma, né, uma forma de romance, uma forma interessante. Mas vamos falar a verdade. Quem que consegue crédito no Brasil? Vai você que não ganha um salário mínimo fazer um empréstimo financeiro para isso? Vai você tentar gerar sua grande ideia mesmo, apresentar para as pessoas, se você será recebido no escritório deles, dos grandes investidores? Não vai. Infelizmente isso não é possível, não é cabível para nós. A gente cria um mito do empreendimento, um mito do negócio que não é para todos. Essa ideia que o Fernando Dolabella nos vende nada mais é do que aquela ideia liberal clássica, né? Dos pensadores liberais, desde lá de Adam Smith, que o próprio mercado se autorregula,
né? A gente tem as leis do mercado que elas são tão fantasiosas que esse sujeito vai conseguir um espaço para ele, um espaço para brilhar. Mas não é por aí, não é aí que se caminha, né? Não é por aí que deve ser trilhado. O problema é muito mais além. Não dá para vender esse conceito de empreendimento porque a gente sabe que o Brasil hoje, o índice de desemprego é muito alto, o índice tecnológico cada vez sobe mais, então com certeza não só no Brasil, mas no mundo teremos um número de desempregados muito grande e tem que, querendo ou não, recriar as formas de trabalho. Mas vamos ser sinceros, quem vai participar desse novo mercado são aqueles que já tinham acesso ao mercado anteriormente e aqueles que estão exclusos vão continuar exclusos novamente. Esse é o problema. Isso aí não é real vender essas ideias. Sem contar que, como eu disse, existe um mito do empreendedor. O mito do empreendedor pode ser aquele sujeito, por exemplo, que simplesmente começa aquele papo que, nossa, a primeira empresa dele era novo, ainda jovem, ousado, e aí ele conseguiu fazer investimentos e crescer no mercado, ter alto desempenho. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Da onde que esse sujeito tirou o dinheiro? Isso o romance dele não conta. Que vem do pai que era empresário, o pai talvez financiou, o pai, a mãe, os familiares. Houve alguém ali que gerou capital para ele inicial. Ele poderia sim ter fracassado. Ele teve um desempenho, teve um mérito próprio. Mas o primeiro passo não foi dado necessariamente por ele. Ele só teve que gerenciar os seus recursos para acrescentar mais. Então qual que é o problema que vivemos hoje? Essa é a pergunta que eu faço. Qual o problema? Vamos lá, gente. Quantas pessoas que não nascem com um talento natural, com uma aptidão comercial muito grande? Já outras nem tanto. E todo mundo está apto para aprender a ser empreendedor, por mais que a gente pense que possa haver uma lógica pedagógica para isso, que possa ser aplicado algum conceito pedagógico, possa ensinar o outro, vai muito das aptidões também. Isso é muito importante e tem que ficar atento a isso aí. Não dá para ignorar esse fato, tá? E assim, sem contar quantos gênios que morrem, que a gente perde ali na favela, por exemplo, do Rio de Janeiro, porque ninguém nunca descobriu o talento desse sujeito. Quantas pessoas que na favela nascem e morrem aos 4, 5 anos de idade, expectativa de vida baixa, e poderia ser um gênio, vai falar para esse sujeito se tornar um empreendedor? O sujeito está dando um duro só de tentar sobreviver naquele espaço. Não é tão simples assim. Não dá para vender esses conceitos, essas ideias que a universidade prega e agora está chegando também nas escolas de base, né? Eu vejo, acompanho muitas escolas trazendo esses conceitos de mercado, sem contar uma hipocrisia. Muitas das vezes a escola é chamada de doutrinadora, que se ensina ideologias, mas e quando fala de mercado? Isso também não é uma ideologia? Não estamos falando de ideologias aqui quando se trata de mercado? Deixa de ser cego ou deixa de ser hipócrita. Ou trate com os mesmos critérios, ou se não, é melhor ficar calado. São conceitos assim que acaba, sabe, gerando um câncer na sociedade, que a gente tem pessoas aí sofrendo, pessoas morrendo, mas como um sujeito está lá em casa, assistindo uma Netflix, sentado no computador, tá tranquilo, tá com a geladeira cheia, tem uma cama para dormir, uma casa para se abrigar, ele não esquenta a cabeça com esse povo, não esquenta a cabeça com o mundo aí. Esse é um problema nosso. Quer preocupar com a economia, mas não entende qual que é o problema da raiz, dos monopólios, da desigualdade, do pessoal que tem muito, tirando e gerando, explorando aqueles desfavorecidos. Isso tem que ser claro, isso tem que ser visto pelas pessoas. E não acontece. O problema é esse, não acontece. A questão é o seguinte, humanizar mais essas ideias que se pensa em mercado, trabalho, e diminuir o pensamento ou o foco apenas no lucro, no ganho. Isso vai excluir menos pessoas, vai gerar mais emprego e as pessoas vão se sentir muito mais humanas. A gente se vê num próximo encontro.